Boa tarde, muita paz a todos. É uma alegria a gente poder estar aqui, contribuindo com o Instituto de Cultura Espírita, com a Casa de Deolinda Amorim, de ambas as partes das câmeras, né? Transmitindo sinal para aqueles de nós que ainda não atentamos. As aulas do ICEB, aqui já vai uma propaganda, né? São transmitidas ao vivo, agora pelo YouTube, e já há alguns anos pelo canal 13, que é uma parceria que o Instituto de Cultura Espírita tem com a Web TV da Federação Espírita Brasileira. Já há alguns anos a gente transmite pelo canal 13 e agora a gente amplia as possibilidades transmitindo pelo canal do YouTube, do qual contamos com mais de 5.000 inscritos. Então, as mais das vezes, nós nos amealhamos em porções de 10, 15, 20, quiçá 30 pessoas, mas é importante observar que as aulas do ICEB são transmitidas para o planeta inteiro. Então, se aqui nós somamos 30, na internet somamos 300, 500, 800, 2.000 pessoas. Isso alinhado com a estratégia que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, certa vez, passou para o nosso professor César Reis, quando a gente, então, foi ajudar, né, nas nossas parcas possibilidades, mas contribuindo na iniciativa da Web TV do ICEB, da Casa de Deolinda Amorim. Ele, então, o professor César Reis, nos mostrou a dimensão espiritual do planejamento no que diz respeito à divulgação da doutrina espírita. O nosso objetivo aqui não é projetar o ego, o nosso objetivo aqui não é trazer informações do Marcelo Shoa, e sim informações da doutrina espírita, tendo como moldura aqueles ascendentes que visitamos no século XXI. Por isso mesmo, a gente vai começar as nossas atividades da tarde de hoje lembrando, homenageando, recordando e trazendo para os nossos corações a figura ímpar, magnífica do nosso querido professor Jorge André. Eu, uma vez, numa palestra, disse assim, o nosso querido professor doutor, né? Aí aqueles da academia disseram assim, não, mas você usou essa expressão. Eu disse, bom, para mim, Jorge André dos Santos é muito mais do que douto, né? Então, por esse motivo, eu fico muito à vontade em fazer essa abordagem. E já aproveito, como estamos não somente aqui, mas transmitindo o evento para o planeta inteiro. Eu gosto de usar planeta porque dá uma abrangência maior do que mundo, né? Fica uma coisa assim enorme, grande, né? Então, como estamos para o mundo, a gente já queria aproveitar e destacar que nós tiramos um trecho do nosso professor César Reis. Eu disse isso aqui numa oportunidade anterior. Eu fui fazer uma palestra no Grupo Espírita Fabiano, e eu precisava estudar a biografia de Fabiano de Cristo. E o que eu fiz? Eu comprei um livro escrito pelo professor César Reis, li a biografia do livro, e quando eu fui fazer a palestra depois, confessei de público que eu estava extremamente constrangido. Se já eu estava, porque ladeava aqui, né, o professor Jorge Andréia, então, na verdade, nós temos no ICEB grandes gigantes, né, que se movimentam de forma simples, humilde. Aliás, esse é um traço muito comum dos espíritos que buscam a nobreza, né? Estão sempre muito tranquilos, muito à vontade, mas aí eu percebi o tamanho do professor César Reis e digo, meu Deus do céu, né? E talvez por isso retirei dessa obra um enunciado dele, do professor César Reis, para o nosso querido Jorge André dos Santos, quando nos diz assim, é um trechinho que nós recolhemos, que nos serve de introito, porque esse conteúdo, muito embora seja uma introdução, ele vai permear todo o nosso trabalho na tarde de hoje. Diz assim o professor César Reis, em ambiente de estudo e pesquisa, Jorge tornou-se admirado pela alegria. Ele diz Jorge porque são criaturas íntimas, né? Eu me lembro do professor César Reis conversando com o Jorge Andréia, e ele chamava, o professor Jorge Andréia chamava o César Reis de garoto, né?
Eu disse assim, bom, se ele é garoto, então eu ainda estou ali célula ovo, ou zigoto, né? Nem nasci ainda, né? Então o Jorge tornou-se admirado pela alegria, pelo humor fino. E aí, de fato, né? Quem teve essa possibilidade da convivência, sabe que ele adornava com um humor muito sofisticado, exalava uma alegria aos seus 100 anos. E é 100 com C, não é com S não, né? Bom, o seu humor fino, pela humildade e modéstia e pela sabedoria. Exalava a sabedoria. Mais do que ensinar as complexidades, e aí ele citou uma tríade, né? Espírito, perispírito, corpo, e suas interrelações era e é, porque somos espíritos imortais, ele na verdade deixa o corpo de carne e revela toda a sua potencialidade, e é o homem bom, o homem de bem, exemplo vivo do melhor que a doutrina espírita pode produzir em nós. Se me permitam a expressão, é o crème de la crème, né? É realmente uma criatura ímpar. E é por ele que a gente vai começar trazendo a evocação desse estadista húngaro, que nos diz mais ou menos assim: a educação é a capacidade de perceber as conexões ocultas entre os fenômenos. Na verdade, vamos estabelecer aqui um eixo de raciocínio para, de fato, depreendermos se as conexões são mesmo ocultas, né? Esse que é o grande desafio. A gente vai produzir algumas reflexões e, entre nós mesmos, vamos estabelecer os resultados. E, para isso, eu me servi de algo que pulula no século XXI. Nós somos da área de tecnologia, e aí, para que nós nos sentíssemos algo à vontade na abordagem do assunto, a gente resolveu trazer essa particularidade que é a internet das coisas. Ali tem um texto que diz para a gente mais ou menos assim: a internet das coisas, aí tem um símbolo, né? Porque a internet das coisas em inglês é Internet of Things. Então, traduzindo para o português, internet das coisas. É o momento exato em que foram conectados à internet mais coisas ou objetos do que pessoas. Então, existe um momento na história da humanidade, e a gente vai observar por esse gráfico aí, que nós tínhamos uma população mundial, mais ou menos em 1903, em 2003, de 6,3 bilhões de pessoas. Esse era o número que estava ali na Terra Gaia, no planeta Terra, 6,3. E se nós dividíssemos a quantidade de objetos conectados, nós encontraríamos um valor que está descrito ali, 0,08. Chega um momento, um pouco antes de 2010, que nós atingimos um número de objetos conectados à internet maior do que pessoas conectadas à internet. Nesse instante, surgiu um axioma, um conceito novo que representará toda a evolução do próximo século XXI, e eu não estou profetizando, existem muitos especialistas, todos os congressos, seminários que a gente participa da nossa área tecnológica, isso é o grande boom do século XXI, tá? Onde os objetos conectados à internet produzirão muito mais. A gente vai falar com algum detalhe sobre esse assunto. Não é uma palestra técnica, não é uma abordagem. O objetivo aqui é estabelecer uma associação. Então, a gente vai visitar assim, é um oceano de conhecimentos, mas com um palmo de profundidade, porque a gente quer depreender os resultados para trabalharmos o conceito de conexões. E os objetos conectados à rede mundial de computadores, eles estabelecem nesse processo de conexão conceitos que a gente vai derivar para os aspectos de moralidade, porque aí é o que importa. A gente costuma dizer assim, se nós
numa casa espírita, numa instituição espírita, a gente fala sobre o aborto, eu posso trazer a melhor autoridade sobre o aborto, mas a conclusão do assunto, em sendo numa instituição espírita, ela vai à luz da doutrina espírita. Então, aqui na casa de Deolindo Amorim, que é um debate livre, mas que respira o oxigênio da doutrina espírita, a gente não vai ficar falando sobre a internet das coisas simplesmente por trazer a internet das coisas. A gente vai buscar fazer uma associação desse assunto com o que, de fato, ele tem de importante. Mas se a gente observar ali o gráfico, existe uma projeção para 2020, né, que... E aquele número ali da população será certamente muito maior, porque a gente já tem hoje 7,3 bilhão de habitantes, né? Então, 7,6, esse número vai ser muito maior. Mas ali nós teríamos uma razão de 6,58 objetos conectados. Quer dizer, nós temos mais objetos conectados à internet do que propriamente pessoas conectadas à internet. É como o número de telefones celulares ativos no Brasil, né? Nós temos mais celulares ativos no Brasil do que os quase 205 milhões de habitantes. A gente tem em torno aí de 280 milhões, esse número flutua um pouco para mais, um pouco para menos, mas nessa ordem de grandeza, 280 milhões de telefones celulares ativos, contra menos de 205 milhões de seres humanos. Considerando que alguma parte desse volume de pessoas é formada por crianças, né, por bebês, então a gente tem realmente uma quantidade enorme de telefones celulares ativos por pessoas. Existem aqueles de nós que temos 2 números, 3 números de telefone, tem gente que tem um aparelho, 2 aparelhos, 3 aparelhos, é aparelho com dual chip, enfim. E isso cria para nós essa dinâmica. Nessa mesma ordem de grandeza, nós temos, então, mais objetos conectados do que pessoas. Aqui é importante a gente entender que quando nós conectamos um objeto, a gente vai dar alguns exemplos para tangibilizar. Mas ali, se a gente observar, nós vamos encontrar em cada bolinha daquela ali, não sei se dá para ver, se ficou exame oftalmológico, né? Porque fica pequenininho. Nós temos ali sistemas de transporte, sistemas de educação, de negócios residenciais. Então, na verdade, nós temos hoje, herdando do século XX, um conjunto de sistemas livres e autônomos. Então, você tem um sistema escolar ou acadêmico, você tem as empresas que produzem automóveis, por exemplo, a gente vai dar aqui para ficar fácil de entender, né? Então, um automóvel ele tem alguns sistemas que são partes interligadas ou interconectadas entre si. Esse seria um conceito raso de sistemas, né? Quando você tem uma quantidade de variáveis ou de possibilidades diversas acima de 5 ou de 7, a gente diz que esse é um sistema complexo. E nós temos sistemas. Um automóvel, por exemplo, tem um sistema de ar. Ele pode produzir ar frio, pode produzir ar quente, pode produzir os dois ao mesmo tempo. Então, os mecanismos sobre os quais ele produz ar frio ou quente forma um sistema do ar. Esse ar condicionado do automóvel. É um sistema. A própria motorização num mesmo automóvel, aqui que é o ponto, tá? Então, nós temos vários sistemas coabitando um único resultado. Então, você tem o sistema de motorização do automóvel. Os instrumentos sobre os quais fazem um carro atingir de 0 a 100 km por hora em poucos segundos, 3, 4, 5 segundos. Descobriu-se que o sistema de injeção e ar frio cria uma energia mecânica maior. É um sistema. Esse sistema ele coexiste com o sistema de ar condicionado do carro. Inclusive, a energia motriz, né? Eu uma vez conversava com um amigo e tinha um ventilador girando, né? E alguém disse assim, que o motor do ventilador está queimado. Ele, não, isso daí não é motor, isso daí é um induzido. Eu sei, bom, é motor porque usa força motriz, né? Ou força do movimento. Então, às vezes, a gente se perde um pouco nos nossos conceitos, né? Tem que volver à origem. Mas, por uma coisa ou por outra, são sistemas e eles estão interligados. E quem não conhece aquela polia, né?
que faz com que o compressor do ar-condicionado ele funcione baseado na energia motriz, energia mecânica, energia do movimento que o próprio automóvel libera. Além disso, nós temos um sistema de segurança no próprio automóvel. Eu estou citando um automóvel. Um veículo, algo do nosso cotidiano, que ele, então, ele possui, a produção do automóvel possui vários sistemas, cada um deles tem uma identidade própria e, ao mesmo tempo, estão interligados, produzindo um resultado final, que é o automóvel. Aí aqui a gente resolveu destacar alguns exemplos de internet das coisas, né? O primeiro deles é assim, venda e manutenção de produtos. Hoje, muitos automóveis, e na companhia onde a gente trabalha, existe um projeto com a BMW e com outras grandes empresas, onde o veículo pode ser localizado por latitude e longitude, o veículo pode ter na sua central de informações a captura de sensores. Então, ele capta os sensores do automóvel e manda automaticamente, faz o que a gente chama de upload, né? Ele faz o envio das informações desse automóvel, fazendo com que alguns acidentes sejam evitados, ou que manutenção de determinadas peças, de forma corretiva, preventiva, profilática, sejam então feitas naquele automóvel. Escute, olha, o seu sistema de freio está precisando de uma revisão. Olha, o motor do seu carro está precisando dessa ou daquele movimento de acuidade, convidando a pessoa a ir à agência fora, talvez, da janela do horário da revisão, porque automaticamente aquele veículo, que a gente chama de coisa, aquele objeto, ele está se comunicando com a rede mundial de computadores e os sistemas interdependentes, mas ao mesmo tempo interligados entre si, formam um conjunto de informações e essas informações vão para uma central e essa central, então, consegue saber nos determinados veículos, inclusive por latitude e longitude, a gente consegue determinar a posição geográfica com uma imprecisão de 3 metros, de até 3 metros, aonde aquele veículo está no planeta. Então, isso é um exemplo, né? Existem outros exemplos que a gente pode dar de internet das coisas, em cima da agricultura. Hoje a turma coloca sensores, e esses sensores que perfuram a terra conseguem medir a umidade e acionar ou não guinchos de água para que aquela população ali, aquele conjunto de plantas, né, recebam água. Isso acontece de forma automática a depender da situação do solo. Como o instrumento, o sensor, ele consegue visitar variações de umidade, essa variação de umidade visita uma base de dados que, ao longo dos meses, formando um ano, a turma consegue identificar as variações dessa determinada época do ano, o solo se comporta dessa ou daquela forma. E, com isso, estabelecem medidas preventivas, conseguem identificar e promover associações entre a presença de pragas e a condição do solo ou a condição da vegetação. Então, a internet das coisas, eu estou falando de sensores na Terra. E esses sensores na Terra, nas várias partes do planeta, isso acontece com algumas aeronaves hoje, né? Pelo planeta, o sistema de meteorologia do mundo, ele se baseia também, não é que se baseia única e exclusivamente, mas também pela posição das aeronaves na malha do tráfego aéreo pelo planeta. Como os aviões visitam altitudes incomuns para 3/4 partes da movimentação nossa no cotidiano, as informações ali obtidas são muito preciosas e elas compõem os fatos meteorológicos. E são aviões que ficam capturando por sensores informações de variação de pressão, de umidade, de temperatura, jogando numa enorme base de dados, né, numa big data,
né, uma quantidade enorme de dados, que numa visão, aqui não cabe a gente falar sobre isso, mas numa visão de cubo, né, numa visão multifacetada, o dado pode ser observado e as conclusões, porque o mais importante não é olhar um dado como alguém que olha um vaso de planta. É o resultado, é o que eu obtenho, depreendo a partir daquela análise, com informações que no habitual eu não teria. Em cima de um avião que está do outro lado do planeta, mandando online informações sobre as condições meteorológicas da região onde ele vai trafegando. Então, esse é um exemplo. Além disso, a gente tem a medicina. Hoje, na medicina, não sei se dá para observar ali o que seria um médico ou um enfermeiro, alguém da área de saúde com um tablet na mão, né? Monitorando os sinais vitais de um paciente através de dispositivos colocados ou conectados àquele paciente. Na nanotecnologia hoje existem pílulas que a pessoa ingere e aquilo fica passeando pelo corpo e funciona como um endoscópio, sem a necessidade daquela invasão, né? Então, a medicina está evoluindo muito. E as informações capturadas por esse nano equipamento, essas informações elas são valiosíssimas, porque elas visitam características tais que no habitual a gente teria, o médico, o cirurgião, o profissional da área de saúde teria que promover uma incisão muito grande em cima daquela pessoa, daquele paciente. Isso já não mais ocorre. Então, a medicina é um exemplo da captura do que a gente hoje está chamando de internet das coisas. Além disso, a gente pode observar ali que a derivada primeira desse assunto é uma prescrição mais inteligente. Hoje, lendo alguns papers da internet, um volume, aproximadamente, esse número variou de alguns que eu li, né? Mas 25% dos diagnósticos médicos hoje eles são não assertivos. Porque o diagnóstico ele é baseado num sintoma que, por sua vez, promove um conjunto de exames. Eu posso estar com dor de cabeça e isso ser sinusite, ou então ser até um câncer no cérebro. Então, o sintoma dor de cabeça não diz muita coisa. Aliás, o professor Sérgio Felipe falou isso aqui na semana passada, né? Então, os exames necessários, alguns muito específicos, eles então, através da internet das coisas, eles encontram para a equipe médica um prognóstico mais assertivo, porque o exame tem um nível de profundidade, ou constrói uma base de dados tão poderosa para a análise das informações, que dá a esse profissional mais assertividade. Isso hoje permeia o que a gente chama de internet das coisas. Agora, quando a gente estava preparando o material, eu mesmo fiquei lendo alguns documentos e material que já faz parte até do trabalho nosso do dia a dia, e a gente sentiu a necessidade de estabelecer uma diferenciação, porque, inclusive, lendo coisas na internet, a gente percebeu que a própria turma que publicava o material tinha ali um desvio conceitual. Isso é muito comum, né? Qualquer garoto de 17 anos pode escrever um artigo e dizer que foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou de Massachusetts, enfim, né? Então, qual que é a veracidade daquela informação? E a gente percebeu que tinha alguns conflitos conceituais desse assunto. A primeira delas é essa: internet e web são coisas distintas. E a tese não é minha. Se a gente ler a introdução do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber Kardec dizendo assim: para designar coisas novas, são necessários termos novos. Quando eu uso uma palavra para expressar outra coisa, eu carrego o conceito dessa primeira, que nada tem a ver com a segunda. Isso é uma casca de banana. A gente até disse isso aqui numa outra oportunidade, né? Que as palavras, de um modo geral, elas sofrem viciação pelo uso. Então, eu vou dar um exemplo, né? A palavra coitado, que a gente usa muito como sinônimo de pena. Coitado é substantivo derivado de coito, que remete a relação sexual, que seria, numa análise morfológica mais aprofundada, até um palavrão. E a gente tem as variações do coitado, que é o coitadinho, o tadinho.
Mas na origem da palavra, ela não quer dizer aquilo que a gente está exprimindo. Os espíritos nobres e benfazejos, eles entenderam essa pegadinha. Por isso que Joana de Ângeles não usa na sua série psicológica palavras que sofrem viciações pelo uso. Quando eu fiz o meu curso de ciência da computação, tinha um livro de Lages e Guimarães que ele, num determinado trecho do livro, isso para mostrar as questões de valor semântico e sintático das expressões em computação. Ele usou um exemplo muito legal, que eu trago comigo até hoje. Ele disse assim: vendem-se frangos abatidos. O que é um frango abatido? É um frango morto ou é um frango deprimido? Né? O que é um frango abatido? Então, qual que é o valor daquela expressão? E aí eu preciso adequar. E a gente, então, percebe, por exemplo, o verbo assistir, né? Que significa estar junto de, dar assistência a. A enfermeira assistiu ao doente. E eu posso dizer assim: eu assisti o filme. Aí vocês observem que o verbo assistir teve um valor semântico, de conteúdo diferente, porque o primeiro era dar assistência a e o segundo é no sentido de ver, e ao mesmo tempo ele deixou de ter um complemento, porque alguns verbos pedem complemento, o verbo assistir pede. Amar é um verbo intransitivo. Agora o verbo assistir não. Assistir o quê? Quando e de que forma? Assistir o filme, então é objeto direto. Assistir ao doente, objeto indireto. Então eu mudei ao mesmo tempo a estrutura semântica e sintática de uma expressão. Olha essa confusão explicando os ascendentes morais da alma humana. Por isso que as almas nobres se valem de palavras que não sofrem viciação pelo uso, forçando a gente a ir ao dicionário. A gente vai observar na literatura de Joana de Ângeles, que viveu no México, né? Então, o verbo olvidar, que o mexicano não pronuncia como B, né? Olvidar, quer dizer, esquecer. Não ouvides de tuas responsabilidades, quer dizer, não esqueça. E é uma palavra latina, mas que a gente não usa muito. Então, eu sou obrigado a ir ao dicionário. Emmanuel tem várias conjunções adversativas, né? As que a gente mais conhece, mais e é sem I. Porque se for mais com I, é de verbo de intensidade. É outra coisa, né? Por exemplo, mais vale um pássaro, esse mais é com I, porque é um advérbio de intensidade. Mas a outra, que é uma conjunção adversativa, é MAS. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Emmanuel tem uma erudita que é debalde, mas é debalde junto, porque se for separado também é outra coisa. Então a gente observa que existe em nós uma necessidade muito grande do estudo. Porque a gente observa as coisas, as mais das vezes, conforme a nossa luneta emocional. E a tese não é minha, ela é de Emmanuel. Ele diz que a verdade é como se fosse um grande espelho que Deus jogou por sobre a face da terra e ele se espatifou. E cada um de nós pega um fragmento desse espelho e vê refletida ali a sua verdade. Então a gente tem uma noção muito parca do que seria de fato a verdade. Somada à maneira míope como observamos os fatos, está feita a confusão que permeia os milhares de anos na história da humanidade. Porque cada um fala uma coisa e cada um entende outra, porque observa, escuta, tem a escutativa conforme o seu princípio de valores e não conforme a resposta do outro. Eu vou dar um exemplo muito simples para tangibilizar, para a gente avançar nesse sentido. Alguém chega e fala assim: nossa, mas eu quase que fui assaltado agora ali na esquina. E a pessoa que ouve, ela poderia produzir a seguinte abordagem: mas e aí, como é que você está? Você está se sentindo bem? Quer sentar aqui? Quer beber uma água? Não. Eu não te falo você, eu também fui. E aí começa a contar do seu próprio fato. A gente tira o outro da circunstância e se coloca como protagonista de todas as situações. Isso é um exercício. E esse exercício, que as mais das vezes a gente não faz, ele permeia o nosso cotidiano. Primeiro eu, segundo eu, depois eu. Por último, se sobrar tempo, é que sou eu também, né? Esse é o movimento egóico, e que se a gente não se policiar, a gente acaba fazendo. Mas por uma coisa ou por outra, o conceito gira em torno disso. Então a gente gostaria de separar algumas coisinhas aqui. A primeira delas é o seguinte: o que é a internet? A internet, como está escrito ali, é a camada ou rede física
Então é cabo, é equipamento, tudo aquilo que permeia a capilaridade, seja através de um cabo coaxial, de um cabo Ethernet, enfim, de um meio físico de transmissão. Hoje a gente consegue transmitir dados usando a própria rede elétrica. Quando ela não apresenta muita impureza, por diferença de potencial, a gente consegue extrair a informação lá do outro lado. Então, os meios, esses meios é que representam o que a gente deveria chamar de internet. Agora, ali ela diz, a sua função primária é transportar informações. São pulsos. Essas informações, o meio, ela pode ser um meio físico, como, por exemplo, hoje, que está muito em uso, né? A fibra ótica. Você usa a fibra ótica. O uso da fibra ótica, que é da transmissão por luz, ela traz alguns benefícios, porque quando você estica um cabo, aquilo virou uma antena de FM, tá certo? Então, o próprio meio físico, existe um campo de indução eletromagnético ali que pode gerar interferência na informação que eu vou transmitindo. A luz não tem esse problema. Tá? Então, o meio físico para grandes distâncias. Então, você tem emissários submarinos, né, que transportam dados e sinais de um continente a outro através de cabos de fibra ótica. E a informação chega do outro lado numa velocidade enorme, gigantesca. Porque hoje, a grande antepara da informação no meio físico é o componente eletrônico para decodificar tudo aquilo. Porque 300 mil quilômetros por segundo haja equipamento para aguentar aquilo, tá certo? Espera aí que eu estou processando, você está me mandando um monte de informação, mas eu não me aguento aqui. Então, na hora que eu faço a decodificação, vocês lembram no passado que tinha um aparelhinho chamado modem? Aliás, a gente compra modem. O nome é modem porque ele faz a modulação e demodulação de um sinal. Ele pega um sinal analógico, as mais das vezes, e transforma ele em digital. E depois, como no computador é tudo digital, ele pega aquela informação que vai digital e pega e modula para que o outro demodule. É um processo de tradução. Um só fala analógico, o outro só fala digital. Ou eu posso ter de digital para digital, mas as formas de comunicação são diferentes. Então, eu preciso estabelecer... veja bem, eu estou falando de equipamento eletrônico, hein? Eu não cheguei nem na gente ainda. Eles estabelecem um processo de comunicação entre eles. Agora, a internet, né? O que a gente chama de World Wide Web, ou a rede mundial de computadores. Aí, a web é uma camada feita por aplicativos, programas de computador que repousam por sobre aquela plataforma física. Isso é a web. E a sua função primária, como está escrito ali, é oferecer uma interface que transforme as informações que fluem pela internet em algo utilizável. Porque senão a gente ia olhar igual Matrix, né? Aquele monte de 0 e 1 e não ia entender nada. Todo programa de computador, ele está na camada web. Por isso que quando a gente digita o endereço eletrônico, a gente bota assim, www. Porque esse www é uma convenção cujo acrônimo significa World Wide Web. Rede Mundial de Computadores. Aquilo ali é que é a web. A internet é toda a capilaridade física que possibilita essas aplicações conversarem umas com as outras. Bom, aí aqui a gente resolveu destacar algumas questões relacionadas à evolução da web, para que a gente já vá começando a encostar naquilo que a gente gostaria de estabelecer como norte efetivo, né? A internet, para a gente situar até onde vai a internet das coisas. A primeira fase da internet foi a fase da pesquisa. A gente falou até um pouco sobre isso, eu não lembro se foi em 2015, quando a gente fez um trabalho aqui juntos no curso de férias do ICEB, acho que foi 2015, né? Que a gente falou da ARPANET, que, na verdade, eram instituições de ensino e pesquisa. A internet começou assim,
com instituições de ensino e pesquisas. Então, elas trocavam informações entre si e depois, a primeira fase foi essa, da web, onde a internet ligava instituições de ensino e pesquisa. O comércio, o mercado, naquela época, isso antes da década de 90, ele não era interligado. Então, não existia a internet, existia a ARPA. E aqui não é só uma questão de nome, é o conceito. Depois ele se expandiu. Aí o mercado mundial começou a se ligar a essa rede, que nasce como uma rede de ensino e pesquisa. Hoje, mais de 70% de tudo que circula no planeta é lixo eletrônico. Mas a internet não nasceu assim. Não nasceu. E tem as pessoas que elas mesmas são o vírus, né? O WhatsApp hoje, então, é isso. Ela manda a quantidade de bobagens. E, sobretudo, gente, nós temos um grupo de internet. Todo mundo tem os seus. Aí o nome do grupo da internet vou te citar um exemplo, Movimento Espírita. O que eu recebo lá? A opinião isolada de uma pessoa ou a opinião de uma coletividade sobre um determinado político. Aquilo está na razão direta do nome do grupo? Quando eu era adolescente, eu participei de um evento que me causou impressões assim, muito positivas. Estava o Altivo Ferreira, que à época, na FEB, ele dinamizava o editorial da Federação Espírita Brasileira, e ele disse para nós, numa reunião, que se chamava CERJ, quando era o encontro, né? Agora o CERJ é o nome do nosso órgão federativo. Ele dizia assim: eu recebo por dia dezenas de e-mails de artigos maravilhosos para serem publicados no Reformador. Aliás, a semana passada eu até comentei isso entre nós aqui. E aí ele disse assim, mas eu não os publico. Alguns eu recebo, vou às lágrimas, me emociono, gosto, mas não publico. Aí eu fiquei pensando, né, um garotote, sei lá, devia ter uns 17 anos, mas por que não publica? E ele parece que lendo a minha mente, né? Ele respondeu assim, porque não estão alinhadas com os objetivos do Reformador. Então a informação precisa estar alinhada. Se eu tenho um grupo de WhatsApp, o grupo que eu pertenço tem aquele nome, as informações são postadas na razão direta do alinhamento do nome do grupo. É uma questão de propósito. Porque eu tenho uma ferramenta que eu não sei usar. Ela tem um regramento ali, um propósito. Isso sem contar grupos de reunião mediúnica, onde as mais das vezes a gente recebe vídeo pornográfico. E aí a pessoa se mostra extremamente constrangida, porque sem querer ela permeou. É como a gente diz assim, quando eu vi eu falei, você escute só, a fala está na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro. Você precisa formar a sinapse cerebral, você não pode falar sem pensar, é impossível. Então a gente tem esse cacoete moral de mentir para as circunstâncias por sobre as quais a gente está incluído. Então, o WhatsApp, que é um recurso moderno do século XXI, ele precisa ser bem utilizado. Mas a segunda fase da internet é justamente essa fase que a gente chamou de panfletoware. Porque o mercado mundial, quem não come doce, quando come melaço, dambuza. E eu já assisti em alguns programas de televisão, vários executivos dizendo que na bolha da internet foram à falência. Porque todo mundo queria ter um domínio na internet. E o que as pessoas publicavam na internet? Era um folder. Era um folder. Era a informação das suas empresas ali. Mas o mercado, isso não durou muito, não. O mercado percebeu que aquilo era um instrumento poderosíssimo. E aí a gente vai encontrar a Amazon, a eBay, trazendo na terceira fase o boom do e-commerce. Bombou o e-commerce. Até hoje, né, a gente tem players de venda na internet. São as ferramentas de compra e venda, de compra e venda, compra e venda. Mas isso não foi suficiente. Entrou uma quarta fase,
que foi a fase que a gente vivencia ela hoje, ainda que é a fase das redes sociais ou a fase da experiência, onde a criatura projeta-se nas redes, nos instrumentos interligados. Aquela imagem que a gente colocou no início do professor Jorge Andréia, né, quando de sua desencarnação, de seu desenlace, esse thumbzinho que corresponde ao centenário, ao aniversário, à homenagem que o Instituto faz a ele, viralizou na internet em questão de minutos. A própria Federação Espírita Brasileira, a gente enviou para eles, né? E eles colocaram na página a imagem do professor ao microfone, agradecendo aquela alma nobre, né? Que certamente deve nos visitar de quando em vez aqui, né? Para não nos desguarnecer, não nos deixar sozinhos, né? Então, viralizou. Esse quarto momento é o momento das redes sociais. É um momento onde a gente tem um instrumento e não sabe muito bem para que a gente quer usar. É como a Alice no País das Maravilhas, né? Aquela clássica movimentação onde ela encontra uma bifurcação e pergunta: e agora? Diz ela para o gato: para onde eu vou? E a pergunta áurea: para onde você quer ir? Porque algumas pessoas não navegam na internet, elas naufragam. Porque se você digitar arco voltaico na internet, você pode amealhar uma propriedade física, mas também você pode ver a fotinha do personagem do X-Men. E aí, o que é? A pessoa não sabe. Para quem não sabe o que é, diz o gato para ela: qualquer caminho serve. Você precisa ter norte, ter direção, ter sentido. A própria bússola não aponta para o norte, ela aponta para o norte magnético. A gente precisa fazer o que em Mariaria chamamos de compensação angular para poder depreender de fato para onde vai. Tá certo? Bom, de fato, nós evoluímos porque nos comunicamos. Porque se nós não nos comunicássemos, até hoje a gente estava raspando pedra para produzir fogo. A quinta fase é a que comentamos. Sinal que vocês estão atentos. A quinta fase é a fase que a gente vivencia hoje, que é a fase da internet das coisas. Da possibilidade dos equipamentos estarem interligados a essa rede. Então, ao exemplo que eu dei do carro, são redes sobre redes. Cada rede é um organismo vivo e ela se interliga com outras redes. E essa interligação, então, ela é a que promove a evolução. Evoluímos porque nós nos comunicamos. Se a gente observar, essa evolução ela pode se dar através de uma pirâmide, onde você evolui a perspectiva em dados, informações, conhecimento e, portanto, sabedoria. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, que é assim, olha, se eu coloco ali no quadro 30, o que é 30? Agora, se eu digo assim, 30 quilômetros, aí, opa, já começa a ser alguma coisa. Se eu uso a expressão 30 quilômetros de distância, já melhorou. Se eu evoluo mais ainda e digo 30 quilômetros de distância entre a minha casa e o ICEB, olha como é que eu vou trabalhando, como é que o dado vai se transformando em informação. E aí eu digo assim, 30 quilômetros de distância entre a minha casa e o ICEB não é quase nada. Aí eu já começo a fazer juízo de valor sobre a informação. E, por fim, diante da satisfação de estar ali. Vocês veem, essa é a forma como você evolui o dado e transforma ele em informação. Mas a informação não basta. A informação ela deve produzir conhecimento, que é a capacidade que toda criatura tem de manipular informações que tais. Foi o que Fleming fez. A penicilina foi descoberta por acaso. Ele viu lá um bolô de mofo, se fosse eu jogava fora. Ele precisou ter um conjunto de informações dentro dele para visitar aquela circunstância. Aliás, Fleming é bem interessante, né? Porque ele só faz faculdade de medicina porque ele salva Churchill, que aos 10 anos de idade se afunda num poço, ele vai lá, cata um menino, e aí o pai dele diz assim, olha, a vida do meu filho não tem preço. O que você quer? Disse, olha, ele na época, o pai, ele era um jardineiro, eu tenho 4 filhos, todos eles vão ser operários igual a mim.
Agora, Alexander não, ele diz que quer ser médico. Eu falei, bom, olha a frase do pai de Churchill. Dinheiro não será problema. Agora, ninguém se torna médico porque a família tem dinheiro, tá certo? Sobretudo um homem brilhante como foi ele, porque na Primeira Guerra Mundial, ele via as pessoas chegando todas estrupiadas e disse assim, meu Deus do céu, eu boto um unguento aqui, que trabalha mais perniciosamente a pele, o tecido humano, do que propriamente, eu não estou trabalhando como um médico, e monta uma linha de investigação. Foi por acaso? Não foi. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos. Aliás, a tese não é minha. Se eu não me engano, está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro é esse que professor César Reis, graças a Deus, porque a gente fica numa página, quando tem aquela página da prece, a gente vai entrando na sintonia, porque é a gente que entra na sintonia. Existem pessoas que dizem assim, eu percebi um espírito do meu lado. Ele estava 10 anos junto de ti. Só agora que você sintonizou com ele, estava ali doido para você sintonizar, para te intuir, para te ajudar, mas você está com a mente tão acelerada, tão em cima de outras questões, você não sintoniza, e às vezes é ter um mentor espiritual. Ele tem que ter uma paciência, né? Então, por esse motivo, o dado se transforma em informação com vistas à sabedoria quando nós progredimos com ele. Quer dizer, é assim que a evolução da comunicação acontece, né? E a gente destacou aqui o caso da Target, né, de uma empresa que teve uma evolução de faturamento. O faturamento dela no início de 2010 era em torno de 44 bilhões e foi para 66 bilhões porque ela manipulou a informação e transformou em conhecimento. E teve aquele caso do homem que foi comprar coisas no mercado e a empresa sugeriu a ele que comprasse fraldas. E no final das contas ele descobriu que a filha dele estava grávida, né? Porque fazia compras naquela empresa com o cartão de crédito do pai e o motor de inteligência artificial baseado na manipulação desses dados com vistas à informação produziu uma inteligência artificial dando ao homem que era de fato portador do cartão a sugestão de comprar algo que para ele não servia, mas que ele foi investigar em casa e era da filha dele que estava grávida, né? Então é isso. Agora, a pergunta áurea da tarde de hoje é assim, como é que funciona? Como é que essas coisas, como é que esses sistemas todos funcionam? Interligados, já que cada um deles tem uma identidade. Então, a questão toda é porque elas possuem protocolos de comunicação, ou um conjunto de regras e um conjunto de procedimentos. Aí aqui, o professor César Reis falou que era até 10 horas da noite, aqui a gente já começa a entrar na explicação doutrinária para esse assunto. Na questão 629, a gente vai encontrar assim, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra, é o protocolo de comunicação. Assim como os objetos, a internet e as aplicações na web, elas dão certo, porque elas, apesar de serem sistemas complexos e distintos entre si, elas se falam. Aqui é que é o ponto. Aqui é que é o ponto. Nós nos comunicamos entre nós através da moral, que é a regra, é o protocolo de bem proceder. Isto é, porque está entre vírgulas, e vírgula não foi feita para respirar, aquilo é um aposto, é para dar importância. Isto é, de distinguir o bem do mal. A nossa capacidade. Fundamento, o alicerce desse comportamento está na observância da lei de Deus. São os dois grandes braços. Deus se manifesta através das suas leis físicas e através das suas leis morais. São as grandes leis. Se chegar um marciano agora aqui, a gente vai... E aí, camarada, como é que você... Se ele for capaz de falar no meu idioma, né? Como é que está lá com você? Porque nós somos irmãos. As mesmas leis que operam o regramento e todo o processo evolutivo de qualquer criatura no universo. Elas pertencem ao mesmo eixo central, que permeiam essa regra áurea, que é o respeito às leis de Deus.
O homem procede bem quando faz pelo bem de todos. É o bem comum. Então, se você olha ali e tem um adesivo pintado no chão, que ali é para portador de necessidade especial, tu não põe teu carro ali. Porque não é para você. É um regramento social, que muitos de nós, somos incapazes de respeitar essa lei áurea. A gente faz uma atividade numa casa espírita e distribui papelzinho com comidinha e refrigerante, no final está aquela cena de devastação. Porque a gente não joga papel no chão. A gente não consegue jogar no lixo. É o mínimo. É um regramento social mínimo, é um protocolo de comunicação. É como alguém que vai ao elevador, percebe uma pessoa numa condição, é uma mulher, é uma senhora, é um homem com mais idade, e mesmo que num verniz social, é um protocolo. Você deixa a pessoa passar à frente, porque ela apresenta condições em situações que o mínimo que você tem a fazer é o respeito pela reverência aos anos de vida, dando-a a condição de passar à sua frente. Isso é um protocolo. Que a gente pode realizá-lo por altruísmo, mas que começa pelo processo mecanicista do nosso dia a dia, no que chamamos de verniz social. E aí aqui tem só uma distinçãozinha, né, para a gente não se perder nas terminologias, que a palavra ética vem do grego, né, ethos, né, que é o modo de ser. E a palavra moral tem origem, que é um termo latino, né, morales, que significa relativo aos costumes. Então a gente costuma dizer que a moral é a prática de uma ética e a ética é a ciência da moral. Mas o objetivo aqui é a gente entender o seguinte. Quando, no capítulo 27, Kardec traz para nós a ideia dos bons espíritas, ele diz assim, o espiritismo não constitui nenhuma nova moral. Quer dizer, as leis de Deus, elas estão ditas sob uma outra perspectiva pela doutrina espírita, porque senão nós seríamos senhores da verdade. Questão 983, acho que é 82, 83, acho que é 82. 982 é o Livro dos Espíritos. Será necessário professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? A palavra sorte aí é a condição. Parte segunda do Livro dos Espíritos. Sorte das crianças depois da morte. Quer dizer, como é que elas ficam? A condição. Desencarnou em tenridade. Como é que ela fica? Sorte aí a condição. Ligando a tecla SAP dessa pergunta, quem é que se dá bem no mundo espiritual? Aí os espíritos respondem, só o bem assegura a sorte futura. Quer dizer, a condição. O bem é sempre o bem. Então ninguém está dizendo aqui que tem que se tornar espírita. Emmanuel nos lembra que nós devemos a espiritualidade, que é esse halo de fraternidade. Tem um monte de ateu, graças a Deus, que tem um comportamento muito mais nobre do que muitos de nós que nos dissemos espiritistas. E a gente se reveste de uma empáfia. Não, ele é mundano. Eu é que sou religioso. Mas tem um comportamento extremamente materialista. Porque o dia a dia da pessoa olha na banca de jornal e mete o malho no governo. Mas leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e anotou ali que o governador do orbe, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel tem a audácia de nos dizer que há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus Cristo já era puro. Aí ele esteve entre nós. Aí quando a gente lê aqueles evangelhos de Rustem, era fluídico, não era fluídico o corpo de Jesus, você está descascando a banana, jogando a banana fora e comendo a casca. Eu prefiro dizer, ele esteve entre nós, é o governador do planeta. Então, às vezes a gente se perde nos nossos conceitos. E aqui Kardec faz questão de nos dizer, muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências. É como se nós viéssemos para cá, todo sábado, assistir as aulas do ICEB, e nós não nos propuséssemos a modificar o nosso comportamento. O Rubinho falou isso aqui. Evocou, no que é o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, a definição de espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita, então, porque tem o falso.
pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas inclinações mais. É o esforço singente. A criatura percebe que o homem velho quer falar. Só, meu amigo, mas a minha proposta agora é outra. E aí você sintoniza com o alto e diz assim: Senhor, me ajuda, porque eu consigo ir até aqui. Daqui para lá eu dependo de ti. É sincero o meu desejo, mas eu sou uma criatura falível. Porque ninguém vive uma linha reta. Só Jesus viveu. Nós temos picos e vales. Eles são ascensionais, mas são picos e vales. Nós temos o direito de errar e a obrigação de se corrigir. Então ele continua, olha. A que atribui isso? Quer dizer, isso que a característica de nós espiritistas de não nos modificarmos diante da clareza do conteúdo doutrinário. Existe alguma falta de clareza nesse sentido, né? E as entidades venerandas nos dizem assim: não, pois que ela não contém alegorias nem figura de linguagem. Aquilo que comentávamos no início. A mensagem não é conotativa, ela não depende de interpretação, porque os textos são colocados com palavras novas. Palavras que evocam e que exigem o estudo firme, correto, sério, para que a gente depreenda o tema conforme a origem e não conforme o nosso achismo. Por isso que quando alguém se aproxima do espiritismo, que começa a ler aquele monte de romance, às vezes a gente fica meio assim, porque o romance ele cria uma alegria, né? Mas as mais das vezes o romance a criatura depreende nem o que o autor quis dizer e nem o que em doutrina espírita se fala. Ele tem uma terceira opinião, que é a dele, que é equivocada conforme as duas primeiras, porque falta-lhe alicerce, falta-lhe clareza, falta-lhe estudo. É o que a Casa de Deolindo Amorim procura fazer na dinâmica das atividades do Instituto de Cultura Espírita. Que nós estudemos, que nós leiamos, que a gente pegue a revista espírita e entenda o pensamento do codificador que vai ali permeada. E eles então continuam, olha. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência em comum? E os espíritos dizem que não. Não. Existem homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, ainda saídos da adolescência, eles a apreendem. Então, o que é, na verdade? É o que está sublinhado ali, que Kardec chama de maturidade do senso moral. Que é a capacidade que a alma constrói de perceber que o processo de crescimento é um processo de valorização do bem comum, de nós estarmos interligados uns com os outros. Então, como é que funciona isso? Funciona porque nós temos nas leis de Deus um protocolo de comunicação entre nós. Um protocolo, esse protocolo são as leis de Deus. As conexões entre as almas, assim como que o homem criou, baseado quiçá nessas mesmas relações, assim como que o homem criou, que se comunica de uma forma complexa, essa comunicação tem o êxito baseado num protocolo, a nossa ascendência interpessoal, ela só acontece através de um protocolo de comunicação. Esse protocolo, esse regramento que estabelece um viés assertivo nas relações, nessas conexões, elas estão permeadas pelas leis de Deus. Quem não lembra daquela situação do Evangelho, aonde a Amélia Rodrigues nos conta, né, que a cidade de Israel, os judeus primitivos, comemoravam nas colheitas aquele movimento que viviam no passado da opressão egípcia, no instante em que se libertaram da opressão egípcia, né? Os judeus primitivos, e tinham o hábito, a partir de então, de estabelecer comemorações. E as cidades contavam com homens da Dalmácia, de várias regiões do Egito, por isso mesmo, e eles estavam num halo, uma espécie de alegria em comum,
sorrisos. E foi naquela circunstância que Jesus, vindo da Estrada das Oliveiras, em Jerusalém, é abordado por um conjunto de primitivos judeus que, pela lei moisaica de Moisés, determinava que uma mulher, em tendo sido pega em adultério, fosse apedrejada até a morte. Jesus, então, observando aquela situação, é bem curioso porque é bem simbólico. A gente poderia falar aqui só sobre isso. Ele entreolha a mulher, não a fixa nos olhos, para não permear-lhe a vergonha, e se abaixa e começa a escrever no chão. Mas aqueles judeus da época, muitos sensibilizados pela situação e outros querendo carnificina, evocavam de novo a pergunta: foi pega em adultério, que dizes tu? E ele, Jesus, era um judeu. Então, como judeu, deveria respeitar a lei, que depois, então, recebendo a opressão romana, tinha os seus filhos, todos eles sob orientação e determinação do próprio grupo romano. Então, de um lado, os judeus mostrando a lei mosaica e os princípios que permeavam a comunidade das tribos de Judá. Isso era tão forte que quando a gente lê Paulo e Estevão, a gente vai perceber Tiago e Paulo de Tarso num fio desencapado lá entre os dois. Porque Tiago dizia que para ser cristão tinha que ser circuncidado, não podia comer carne de porco, não sei o quê, porque eram costumes judeus. Jesus era judeu, mas ele não. Vamos separar o joio do trigo aqui, a laranja da banana. O evangelho é para todo mundo, evangeliam, boas novas. Não, o que há? Por isso que foi conhecido como apóstolo dos gentios, da gente nova, de todos aqueles que não eram judeus. Então, essa era uma dificuldade muito grande na época. E a população, aquela mini população, estava ali aí. O que Jesus vai fazer? E eu fico imaginando, aliás, assim, a gente não tem nem muita cognição moral para poder entender como é que isso aconteceu, né? Porque Jesus, ele para, ainda de joelhos ali, flexionado, ele diz-nos o Espírito Amélia Rodrigues que num tom muito doce e firme, eu fico imaginando aquela onda mecânica que é o som, né? Entrecortada com a vibração moral daquele dínamo que foi o construtor do planeta, o nosso governador, o nosso irmão mais velho, pronunciando para aquelas pessoas: aqueles que estiverem sem erro, que atirem a primeira pedra. E aquilo calou fundo naquelas almas, que dos mais velhos para os mais novos, os mais velhos, porque tendo mais tempo de vida, tem mais sofreguidão, tem mais circunspecção por sobre a vida, portanto amealham mais dificuldades, cometem mais deslizes, têm a consciência mais obliterada pelos anos de vida. E depois os mais moços, até o momento em que só sobraram os dois ali. Aí Jesus pergunta para a mulher, né? Agora a tomando, erguendo-a, os dois: e aí, onde estão aqueles que te condenaram? E a mulher não vê ninguém. Diz: bom, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Mas a história não termina aí. Não termina aí. O mesmo Espírito Amélia Rodrigues nos conta que essa mesma mulher, à noite, vai ter com Jesus. O céu completamente estrelado, aquela abóboda celeste salpicada de estrelas, e ela busca o Nazareno, que se hospedava na casa de amigos. E ela, em pranto: Senhor, o que será de mim? Porque o meu marido, depois que nós nos casamos, sim, nós nos casamos, mas de pouco ele já não mais me buscava. O interesse dele por mim foi diminuindo, e ele então permeava nas jogatinas, em outras mulheres, e eu fui necessitando daquilo que eu busquei no matrimônio, do acolhimento, do sentimento positivo, do carinho, do amor. Eu não encontrava mais no meu marido, e equivocadamente busquei em outros braços. E agora eu estou aqui. O Senhor me salvou a vida, devo-lhe a minha vida. O que eu faço?
Eu estou completamente aturdida. Depois do episódio, meu marido me abandonou. E Jesus então pede para que ela tenha paciência, resignação, porque o Pai é todo misericordioso. São aquelas situações que no clímax das circunstâncias a gente não entende. A gente definitivamente não entende. Mas Jesus, com um olhar transcendental, diz a ela que as coisas se acomodariam no tempo. O que ela faz? 10 anos se passam. Encontraríamos em Tito um lugar, uma casazinha muito humilde, mas rica de circunstâncias, onde uma mulher, algo bela no passado, pegava aqueles viajores, aqueles circundantes, aquelas pessoas, buscavam aquelas criaturas para limpar-lhes as chagas, as pensar e falar do encontro que ela teve com Jesus, daquela alma nobre que lhe salvou a vida. Num determinado dia, um homem andrajoso, completamente cheio de ulcerações, visita aquela casa. Ele é trazido por 2 almas generosas. Ela então, como de costume, pensa as feridas, cuida do homem, dá-lhe o que seria uma sopa para que ele forrasse o estômago e se alimentasse há dias sem comer, fraco, completamente destruído pelas vicissitudes da vida. E ela então começa a falar de Jesus. E aí o homem diz assim: você conheceu o carpinteiro? Eu disse: conheci. Então é verdade as coisas que ele falou? Ele morreu na cruz, não morreu? Mas continua vivo entre nós. Mas de fato, então, você o conheceu? E a mulher responde: sim, eu o conheci. Ele me salvou a vida. Eu também o conheci. Mas eu tive a incapacidade de ter com ele. Fui humilhado, porque ele salvou a vida de minha mulher. E naquele instante, ela denota que a abstração feita aos 10 anos de convivência era o seu próprio marido, o seu próprio marido, que voltava ao seio doméstico. 10 anos se passaram. E Jesus, há 10 anos antes, já havia dito àquela mulher que Deus colocaria situações para que aquele movimento que a gente chama de pecado, de errar o alvo, fosse mais tarde assertivo na engenharia social e celeste, numa espécie de conexão oculta, onde a divindade ela se utiliza de protocolos de comunicação que a gente não consegue entender. Eu acho esse exemplo muito belo, porque Emmanuel nos lembra que a última porta que se fecha na evolução do espírito é a porta da sexualidade. Não é a porta do sexo. É a porta da sexualidade. É o ajustamento coerente e lúcido das possibilidades que a alma humana encontra no dínamo espiritual chamado sexualidade, que, aliás, foi objeto de um livro do nosso querido professor doutor Jorge Andréa, Forças Sexuais da Alma, canalizadas para a assertividade. Mas como um tempo é um corcel, um instrumento sempre muito vigoroso, e a gente já passou muito do horário, e a minha mãezinha hoje completa 67, dizem que não se deve falar a idade de uma mulher, né? Mas ela não liga, 67 anos de idade, é graças a ela que eu estou no espiritismo, porque o espírita, eu acho tão bonito a pessoa dizer que encontrou o espiritismo da adolescência, né, na fase adulta, porque podia ficar em voo livre, né? Mas o espírito meio perturbado é assim, ele já nasce em terreno espírita, que é para poder não sair fora do trilho, né? E eu ouvia muito mamãe falando um poema, né,
que se chama A Ponte de Luz. E nesse processo de interligação entre almas, me pareceu muito apropriado a gente encerrar essas nossas parcas de reflexões, trazendo a miúde essa luz viva, né, dessas observações, que ao sabor da nossa própria interpretação a gente vai dizer. E dizia assim, o poema: terminara Jesus a prédica no monte. Nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe: Senhor, existe alguma ponte que nos conduz ao alto, ao céu, de extrema beleza? Conforme ouvi de tua própria voz, eu sei que o reino do amor está dentro de nós. Mas deve haver no além o país da beleza, mais sublime que o sol em fulgor e grandeza. Onde, Senhor, esta conexão? Jesus silenciou, como entrando em recesso da palavra de luz que lhe fluía a jorro. Circunfagou o olhar pelas pedras do morro e, depois de comprida reflexão, falou ao companheiro: ouve, Simão, em verdade, esta ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas devemos atingi-la por estrada que não é bem a antiga estrada humana. E qual, Senhor, este caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que o procure às vezes vai sozinho e quase que não encontra senão renúncia e dor, solidão e amargura. Quem nesta vida transitória busca esta ponte de luz para a eterna vitória conhecerá de perto o sofrimento. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes. E ainda que o mal se te pareça o vencedor, entregando-te a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte se lhe imponha, ferindo-lhe a vergonha, suportará pedradas sem ferir. Renunciarás à injúria e humilhação se deseja levar o coração muito longe à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte. Silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria na multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando o disfarce. Queria ver o mestre. Aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo, magoado, longamente ele ouviu de repente uma voz que lhe falava das alturas: Pedro, segue. Confia. Crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Essa cruz que me arrasa e me flagela é a ponte. É essa ponte que tu sonhavas, alta e bela, para o reino de Deus. Muita paz. Esses engenheiros são meio estranhos, né? Engenheiro geralmente gosta de integral, diferencial. Você até falou na derivada primeira aí, fiquei todo satisfeito, né? Mas, no fim, faz essa coisa de sentimento, né? Oh, Marcelo, você estourou o prazo aqui, sabe? Foi muito bom, valeu. Eu não vou nem abrir para perguntas, porque, na verdade, o que a gente está percebendo é essa conexão, né? Que agora nós temos que tirar dos equipamentos físicos e colocar conexão dos sentimentos, né? Certamente você vai chegar nisso ao longo do seu trabalho. Deus te abençoe, obrigado, muito obrigado pela sua palestra maravilhosa. Linda, linda, linda.